Olá! No programa de hoje, confira a denúncia oferecida pelo MPRJ em face de 8 pessoas por homicídio triplamente qualificado após incêndio ocorrido em 2019 no Hospital Badim, no Maracanã. Quem vai falar sobre o caso é o promotor de justiça, Rodrigo Spínola. No nosso bloco de entrevistas, acompanhe a primeira parte de uma conversa sobre a Lei Maria da Penha, que está completando 16 anos em 2022. Entenda o que é violência doméstica e familiar e quais são os principais tipos praticados contra a mulher. Saiba as fases do ciclo da violência e outras questões relativas à temática. Os nossos convidados são os procuradores de justiça Augusto Viana, Carla Araújo e Patrícia Glioshi. E assista a mais uma edição dos quadros MPRJ nas redes e Juridiquês. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. No quadro MPRJ nas redes, você fica informado sobre tudo que é divulgado nas redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhe. Em agosto, mês dedicado aos debates sobre a violência doméstica, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vem lançando em suas redes sociais postagens voltadas à temática. A campanha MPRJ contra a violência doméstica traz conteúdos didáticos sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, sobre o que configura violência doméstica e sobre como denunciar o agressor. Além disso, o MPRJ também aderiu à iniciativa do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o CNDH, órgão do CNPG, com cards e vídeos da campanha Toque de Amiga, que visa conscientizar mulheres sobre a violência. 8 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por homicídio triplamente qualificado após incêndio no Hospital Badim, no Maracanã, ocorrido em setembro de 2019. Saiba detalhes no quadro Conheça a atuação do MPRJ. Foram denunciados diretores do Hospital Badim, da empresa Estemac e funcionários do Hospital Badim, porque a investigação penal conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público chegou à conclusão de que havia prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, no sentido de que todas essas pessoas causaram, assumindo o risco de produzir o resultado morte, e efetivamente causaram a morte dessas 17 pessoas. A denúncia indica o cometimento de crimes de homicídio de 17 pessoas, triplamente qualificado e com 2 agravantes. As qualificadoras são do motivo torpe, do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas e o meio cruel. Então, o motivo torpe ficou estabelecido através da investigação, através dos laudos do ICCE, que apontaram que as normas de segurança não foram obedecidas por uma questão econômica. Para poupar um valor absolutamente irrisório, houve um recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, na medida em que, obviamente, elas estavam provavelmente na situação da maior vulnerabilidade de suas vidas, né, sem a menor possibilidade de buscar socorro por si próprias, e não obtiveram o socorro a tempo da equipe do próprio hospital. E, finalmente, o meio cruel, porque elas foram mortas por asfixia pela inalação de gases tóxicos, sepse com foco pulmonar consequente à insuficiência respiratória, broncopneumonia e queimaduras das vias aéreas superiores. Então, é intuitivo, acho que a gente não precisa nem se deter nisso. Qualquer pessoa percebe o grau de sofrimento a que elas foram expostas. E, finalmente, as agravantes, porque alguns dos denunciados exerciam a chefia dos demais, e essa é uma agravante, e todos eles violaram o dever inerente ao cargo ou ofício, porque eram responsáveis pela segurança dos pacientes do hospital.
Os peritos do Instituto de Criminalística, Carlos Évoli, foram diversas vezes ao local e ainda prestaram esclarecimentos detalhados. Nós temos alguns laudos bastante detalhados nesse sentido. Então, depois de um evento como esse, eles comparecem ao local e relatam o que viram e ainda conseguiram estabelecer a dinâmica e ainda mais do que isso, estabeleceram como as normas de segurança não foram obedecidas. Tem no inquérito fotos à beça, tem os laudos, eu requisitei outros laudos para esclarecer especialmente essa questão da reforma, com o dinheiro que qualquer um desses diretores usaria para fazer uma reforma no próprio apartamento, eles teriam evitado a morte de 17 pessoas. O inquérito tramita entre polícia e Ministério Público e conduzindo a investigação de acordo com aquilo que o Ministério Público entende que é necessário. Nesse caso, foi necessário complementar a investigação e, no final, houve um resultado bastante satisfatório nesse sentido. Esse é um caso em que nós não temos um dolo direto, nós temos um dolo eventual. Então, no dolo direto, eu quero produzir o resultado, vou lá e pratico uma atividade que o causa. No dolo eventual, eu não me importo se aquele resultado vai acontecer ou não. Então, eu não tomo determinadas precauções, que foi exatamente o caso, e o resultado acaba ocorrendo. Bom, vai haver a complementação dessa investigação para que nós abordemos os crimes de homicídio tentado, mesmo com dolo eventual. Agora, oferecida a denúncia, ela sendo recebida pelo Poder Judiciário, passa a ser capitaneada pela colega do Tribunal do Júri. Cessa a investigação e passa para uma outra fase. Eu acho interessante contextualizar, porque, na minha opinião, é o que mais choca, que esse é um dos casos, uma das grandes tragédias, um dos grandes incêndios do estado do Rio de Janeiro. A gente pode comparar com casos bastante famosos, em que são ventilados com frequência e que nós tivemos, inclusive, menos mortes. É também interessante, para contextualizar, ver que esse incêndio que aconteceu em um hospital e vitimou 17 pessoas se insere na lista daqueles mais graves da história do Brasil. É comparável aos casos emblemáticos do edifício Joelma, do edifício Andraus, do edifício Andorinhas e também do alojamento do Clube de Regatas do Flamengo. Também salta aos olhos e a gente lamenta muito que recentemente nós tivemos 3 incêndios em hospitais do Rio de Janeiro. Em outubro de 2020, no Hospital Federal de Bom Sucesso e no Hospital Lourenço Jorge, e mais recentemente, em 8 de junho de 2022, no Hospital São Lucas. Naturalmente, nem todos esses incêndios tiveram as mesmas causas e nem a mesma proporção, mas a preocupação é a mesma, porque poderia ter tido. E agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, não perca uma entrevista em alusão ao aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. Estamos de volta. O quadro Juridiquês descomplica a linguagem do direito para você. Hoje, confira o que é trânsito em julgado. Parecer diz que Silveira pode se candidatar e descarta necessidade de trânsito em julgado. Fonte Folha de São Paulo, 26 de abril de 2022. Trânsito em julgado.
Você sabe o que significa? Trânsito em julgado é a expressão utilizada para indicar o fim da possibilidade de recorrer a uma decisão judicial, pois as partes não apresentaram recurso no prazo estabelecido pela lei ou não é possível pedir reexame da matéria. Após o trânsito em julgado, a decisão se torna definitiva. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. Hoje, dia 7 de agosto, é comemorado o aniversário de 16 anos da Lei Maria da Penha. Para falar sobre as vitórias conquistadas ao longo desse período e os desafios que ainda precisam ser alcançados, a repórter Juliana Duarte entrevistou os procuradores de Justiça do MPRJ, Augusto Viana, Carla Araújo e Patrícia Glioche. Vamos acompanhar agora a primeira parte desta conversa. A Lei Maria da Penha é um marco no combate à violência de gênero no Brasil. Além de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar, ela estabelece medidas de assistência e proteção à mulher vítima. Como guardião dos direitos dos cidadãos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atua na defesa dos interesses da sociedade e, entre eles, o direito das mulheres. Para conversar sobre as diversas questões ligadas à violência doméstica e familiar e o papel do MPRJ no seu enfrentamento, hoje nós teremos como convidados a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do MPRJ, a Procuradora de Justiça Carla Araújo, o ouvidor do MP do Rio de Janeiro, o Procurador de Justiça Augusto Viana Lopes, e a coordenadora de promoção dos direitos das vítimas do MPRJ, Procuradora de Justiça Patrícia Glioche. Doutores, sejam muito bem-vindos ao MP Cidadão, é um prazer recebê-los aqui. Bom, hoje, no dia 7 de agosto, é um dia muito importante, está sendo celebrado os 16 anos da Lei Maria da Penha, e o MPRJ está lançando nas suas redes sociais uma campanha em alusão a essa lei. Doutora, a senhora podia trazer a importância dessa campanha, o que ela pretende, né? Então, essa campanha MPRJ contra a violência doméstica, que está nas redes sociais do Ministério Público do Rio de Janeiro, e hoje estamos comemorando o aniversário da Lei Maria da Penha, é um momento de refletir sobre os avanços que nós tivemos, e foram muitos avanços nos últimos anos, com a lei do stalking, da violência psicológica, a lei do sinal vermelho, mas também nos desafios, né? O que nós ainda temos que fazer para ajudar, para assistir, para acolher as mulheres que são vítimas. Certo, então a temática aqui agora, violência doméstica e familiar contra a mulher. O que é configurado violência doméstica e familiar contra a mulher? A Lei Maria da Penha, ela elenca cinco tipos de violência. Nós temos a violência psicológica, vou falar primeiro dela, porque o início é a porta de entrada dos outros tipos de violência. E muitas vezes a pessoa não identifica o sinal da violência, que começa por aí. É uma humilhação, uma desvalorização, um controle excessivo, que às vezes é disfarçado de ciúmes, uma subjugação da mulher à vontade do homem. Passa pela violência sexual, qualquer constrangimento a nível do ato sexual, que nem sempre no contexto da violência vai ser uma ameaça, uma grave ameaça ou uma superioridade numérica mais de umas pessoas. Então tem a violência sexual, a violência patrimonial relacionada ao dano, quebrar um celular, impedir a mulher de trabalhar, porque aí ela fica cada vez mais dependente financeiramente. E a lesão física, que vai num crescente. Começa com um tapa, um puxão de cabelo, pegar a mulher, empurrar ela no chão, ela bate com a cabeça, e aí vai progredindo, porque é uma escalada. Socos, chutes e termina com o feminicídio. Que é, Patrícia? O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher numa situação de violência doméstica, né? E também numa situação de menosprezo à condição de mulher. Muitas vezes, quando chega ao feminicídio, o juiz, muitas vezes, tentando ali a punição do feminicídio, pergunta, mas a senhora já foi agredida? Ou, se ela já morreu, pergunta para um familiar, para a mãe, muitas vezes, mas ela já sofreu violência? Mas ela foi à delegacia? Tem algum registro de ocorrência? Não. E ela se calando, ela não contando, ela não indo à delegacia, ela não buscando as medidas protetivas, isso fica meio que sem se conhecer, sem saber, Então é muito importante
que a mulher diga, que a mulher fale, que a mulher procure ajuda. E essa rápida identificação também, né? Sim, com certeza. Para isso é que nós temos aí os mecanismos, né? Para que a mulher busque essa ajuda. Que mecanismos são esses, Carla? As medidas protetivas que estão previstas na Lei Maria da Penha, tanto medidas protetivas contra o agressor, proibição de aproximação da mulher, essa é uma das mais importantes, né? Ele não pode chegar perto dela em determinado raio, uma distância, 100 metros, 200 metros. Então, isso assegura a saúde dela, que ele não agrida aquela mulher. Mas, ao lado disso, tem uma medida também muito importante, que é a proibição de contato. Não adianta assegurar a saúde se ele deixa ela perturbada, intranquila, desassossegada. E temos medidas protetivas para as vítimas, que ela pode ser acolhida numa casa-abrigo, ela pode ter transferência da matrícula de escola dos filhos, toda uma assistência que é garantida. Mas isso uma vez que ela já denunciou. Não necessariamente. Esse é um ponto muito importante que você tocou. A medida protetiva, ela não está ligada ao registro de ocorrência, nem à investigação policial e nem ao processo judicial. A mulher, ela pode solicitar a sua medida protetiva ela própria, ela pode através de um centro especializado de atendimento à mulher, através da delegacia de polícia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, mas nós temos aqui no Rio de Janeiro um aplicativo no todo o estado, que é o Maria da Penha Virtual. E através desse aplicativo ela vai preencher alguns espaços ali, e o que eu acho muito interessante desse aplicativo, às vezes a pessoa tem dificuldade de escrever o contexto, e no aplicativo pode gravar um áudio. Certo, então a gente ainda não chegou na denúncia do agressor, a gente ainda está na medida protetiva. Quais que seriam os ciclos da violência doméstica? Começa com um período de tensão, um bate-boca. A mulher, eu costumo dizer que ela fica pisando em ovos, ela sabe que tem alguma coisa errada, ela tenta de todo custo evitar que o agressor brigue, agrida ela de alguma forma, ela sente que tem alguma coisa diferente. Até que vai ter o momento da explosão. Seguido a essa explosão vem um pedido de desculpas, que às vezes é a desculpa, me desculpa, foi só dessa vez, ou então foi a primeira vez, ou eu estava nervoso, ou eu nunca mais vou fazer isso. Mas às vezes esse pedido de desculpa não é assim tão nítido, vem com agrado, né? Então aquele agressor que nunca cuidou das crianças, hoje deixa que eu tomo conta das crianças, boto para dormir. E daí a importância de uma rede de enfrentamento, por exemplo, né? Vocês podiam trazer pra gente, né, o que é a rede de enfrentamento à violência doméstica, o que a constitui? São várias instituições públicas e privadas. Então, é o Ministério Público, o Judiciário, com os juizados de violência doméstica e familiar, a Defensoria Pública, Polícia Militar, que é aquela que está lá no momento do crime. Aliás, é importante sempre lembrar que, em caso de emergência, a gente tem que ligar para 190, que é o telefone da Polícia Militar, para cessar essa violência. A gente tem Polícia Civil, que faz a investigação, as ONGs, o terceiro setor, as universidades. E no Ministério Público a gente tem, dentro dessa rede de enfrentamento, a ouvidoria do Ministério Público. Então, como que seria isso? Quais seriam as atribuições, né, do MP nessa missão? Na verdade, a ouvidoria é o canal em que a vítima pode se socorrer. Mas não só a vítima, a Carla lembrou bem. O vizinho, um parente, né, que tenha conhecimento daquela violência que está ocorrendo ou em via de ocorrer, né? Essas denúncias, essas comunicações podem ser feitas no nosso canal 127, pode ser feito no nosso formulário, a gente vai ter aqui um QR Code indicando como facilitar o acesso. O cidadão que tiver com seu celular, quiser agora clicar no QR Code, vai poder acessar o nosso formulário. E, a partir daí, fazer uma comunicação. A nossa comunicação, todas da ouvidoria, são atendidas por mulheres, né? Tanto no call center como no atendimento presencial. O número 127 é um número exclusivo direcionado para falar com o Ministério Público. Através dessa comunicação que tem um caráter reservado, né? Todo mundo que trabalha na ouvidoria assina um termo de confidencialidade. Então as informações ficam restritas à ouvidoria. Pode ser anônimo, Augusto? Muita gente me pergunta isso. Carla, mas a gente acha que é necessário esclarecer que ela tem a opção também do sigilo, né? Porque às vezes o promotor precisa da ajuda.
né, da pessoa que está do outro lado. Então, se a gente tem a opção de fazer identificada, e como a Carla lembrou, muitas pessoas têm medo de se comprometer. Sim. Né? Você tem a opção de fazer de forma sigilosa, pedir o sigilo, e isso vai ser encaminhado ao membro. O sigilo é importante, é um instrumento que permite muitas das vezes o contato do promotor com o comunicante para obter maiores detalhes. E temos a forma anônima, né? Então você não precisa dar elemento nenhum de identidade e a gente vai encaminhar essa comunicação. Essa comunicação ela é encaminhada diretamente ao KO, né, da Carla. E se a vítima estiver no atendimento presencial, porque nós temos atendimento presencial também na sede da Procuradoria, e houver outras necessidades além do simples registro, a gente encaminha para o núcleo de violência da vítima, né? A doutora Patrícia Grioche coordena. Então, as duas são as pontas que dão sustentáculo ao trabalho que chega via ouvidoria. A gente pode fazer o acolhimento encaminhando a vítima para um apoio psicológico, por exemplo, encaminhando a vítima para alguma necessidade de assistência social. E, além disso, também, nós temos, dentro do Ministério Público, capitaneado pela coordenação, um olhar diferenciado para as vítimas, incluindo aí as vítimas mulheres, né? Vítimas de violência doméstica, um olhar atento para o sigilo, que o Augusto falou. Muitas vezes, a mulher não quer que o seu nome, seu novo endereço apareça no processo. Sim. Então, o Ministério Público vai ter esse endereço para fornecer ao Poder Judiciário no momento certo, mas a gente garante esse sigilo para a mulher. A gente garante, dependendo da situação, uma sala para que ela seja ouvida de uma forma diferenciada, por exemplo, se for uma menor de idade vítima. Nós temos também a possibilidade, estamos enfrentando isso, trabalhando isso com o Poder Judiciário, de salas especiais de espera para a vítima, para que ela não fique junto com os parentes do réu, junto com outras pessoas, por um atendimento de que ela possa saber em que fase do processo está acontecendo, a possibilidade de reparação de dano, né? Porque ela sofreu aquela violência, eventualmente pode haver até uma condenação do agressor, mas é possível também a reparação de danos, né? É possível que ela tenha reparado aquele dano psicológico, aquele dano moral que ela sofreu. Então, isso tudo a gente está buscando promover junto aos promotores, né? Junto aos promotores que estão lá na ponta, como disse o Augusto, trabalhando diretamente com o caso, e a gente fazendo essa rede de apoio também ao promotor, para que a vítima seja acolhida no Ministério Público e ela possa saber que pode contar conosco, né? Sim, isso são é muito mecanismos importante. facilitadores, né? E assim, daí a importância do anonimato, do sigilo, porque o medo é um grande entrave na denúncia, né? Nós vamos continuar exibindo essa entrevista na semana que vem. Bom, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esta ou outra edição do nosso programa, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações. E para continuar acompanhando as notícias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, siga a instituição nas redes sociais ou acesse o portal do MPRJ. E não deixe de escutar o podcast do MP Cidadão nas principais plataformas de áudio. Tenha uma boa semana, um forte abraço e até mais!